ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. Quem sabe faz muito tempo, ou quem sabe você nunca entrou numa igreja evangélica. Mas a verdade é que nesta noite, pelo grande e imenso amor de Jesus Cristo, aleluia, já que você não foi para a igreja nesta noite veio até você, aleluia, anunciar nesta noite, aleluia, o amor de Deus para com a tua vida. Deus nesta noite, através do seu Filho Jesus Cristo, aleluia, venha te oferecer algo melhor, coisa melhor do que você tem na sua vida. Aleluia, louvado seja Deus. E gostaríamos que você atentamente pudesse continuar ouvindo aquilo que Deus ele tem que falar ao teu coração. E neste momento eu quero ler uma passagem, aleluia, que se encontra no livro de Romanos, capítulo 6, me distanciando um pouco da leitura que foi lida nesta noite, aleluia, e quero me basear a mensagem nesse texto, livro de Romanos, capítulo 6, capítulo 5, versículo 12, que diz: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não imputado, não havendo a lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança de transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito com a ofensa? Porque se pela ofensa de um homem morreram muitos, muito a graça de Deus e o dom pela graça é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom com a ofensa, porque por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas pela justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse muito mais o que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinaram a vida por meio de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Aqui o apóstolo Paulo lhe retrata, aleluia, duas personagens. A primeira personagem que o apóstolo Paulo retrata, ele retrata acerca de Adão. Conforme bem sabemos de que Adão foi o homem em que Deus ele criou como o ápice da criação de Deus, como a criação, a coroa da criação. Deus criou o céu, criou o mar, Deus criou todos os seres viventes, mas a criatura em que Deus mais sentiu orgulho de criar e colocar neste mundo foi o homem. Louvado seja Deus. E bem sabemos de que o homem, segundo Deus, aleluia, fez o homem do pó desta terra. Aleluia, a Bíblia diz que Deus criou a sua imagem, a sua semelhança. Deus criou o homem, aleluia, puro, santo. Aleluia, Deus criou o homem, soprou em suas narinas, deu o fôlego de vida e agora pôs no meio da terra, aleluia, para administrar, aleluia, a criação de Deus. Deus colocou o homem na terra para administrar este mundo. Deus colocou o homem na terra para ser governante deste mundo. Mas embora nós sabemos de que o pecado, aleluia, sendo consumado por meio da desobediência de Adão, aleluia, e ele dando ouvido à voz do inimigo, aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia nos conta, aleluia, de que o pecado, sendo consumado,
houve uma grande destruição. Louvado seja Deus. Ou seja, o homem que tinha sido criado santo, puro, aleluia, agora pela desobediência, foi deformado pelo pecado. Pecado é desobediência, pecado é transgressão, pecado é rebelião contra Deus. E agora, quando o homem pecou, Adão pecou, ficou sujeito ao pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. E pecando Adão, ele passou agora a viver uma vida separada de Deus. Porque a Bíblia diz que a comunhão que ele tinha com Deus antes de pecar, Deus ele tinha prazer de se chegar a Adão ao cair da tarde. E travava ali com Adão, aleluia, uma conversa íntima, aleluia, louvado seja Deus. Mas com o pecado, quando a Bíblia diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem, aleluia, agora houve essa separação. Mas Deus sempre, ele procurou de todos os meios, aleluia, fazer com que o homem se aproximasse de Deus, aleluia, mas o homem agora estava cego. Mas o homem agora estava dominado pelo pecado. Aleluia. Deus não criou o homem para viver dominado pelo pecado. Deus não criou o homem para ser escravo de Satanás. Não. Deus criou o homem para ser livre. Aleluia. Deus criou o homem, louvado seja Deus, para travar uma imensa, aleluia, comunhão com Deus. Esse foi o objetivo que Deus ele criou o homem. Deus não criou o homem para ser capaz do inimigo. Deus não criou o homem para viver embaixo da lei do pecado. Aleluia. Deus não criou o homem para a morte. Deus criou o homem para a vida. Aleluia. Mas o homem, ele seguiu o caminho errado. E pelo seu pecado, toda a terra, todo ser vivente, ainda que não nascido, mas pelo pecado, tornou-se agora escravo do pecado. Porque todo aquele que é nascido, aleluia, de uma concepção entre do homem e uma mulher, sendo ele criança, mas mesmo assim, ele é pecador porque ele é filho de pecador. Aleluia. Mas Deus, em todo instante, ele procurou restaurar a vida do ser humano, levantando o profeta para falar a vontade de Deus e aquilo que Deus ele queria do homem. Mas o homem ele sempre procurou se distanciar, aleluia, de Deus. Deus sempre se chegava ao homem, mas o homem sempre procurou se distanciar de Deus. Aleluia, mas Deus ele não se agradou de nenhum momento. Deus ele sempre, ele quer que o homem chegue-se a Deus. Ele quer que Deus, o homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. Aleluia, o que é que Deus fez? Para mostrar ao homem, desde antes, muitas tentativas, que Deus ele revelou para com o homem, levantando profetas, falando do objetivo de Deus para com o homem, para restaurar o homem, aleluia, do seu pecado. Louvado seja Deus. Mas de todos os meios que Deus se utilizou para revelar a sua vontade, para se revelar o Deus Todo-Poderoso que Ele é. Aleluia, louvado seja Deus. Deus, nos últimos dias, Ele tem se revelado por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Aleluia. A Bíblia diz que Deus, Ele, de todas as provas, aleluia, Deus agora, Ele resolveu demonstrar um tão grande amor para com o homem. Olha, esse grande amor, aleluia, é até mesmo inexplicável. Como é que um Deus, ele pode amar um homem desta maneira? Como é que Deus, ele pode, aleluia, demonstrar tão grande forma de amor, aleluia, para com o homem desta forma, dando o seu Filho Jesus Cristo para morrer em morte de pecado? Mas ele vinha falando através dos profetas, aleluia, um dos profetas conhecido como profeta messiânico, aleluia, no capítulo 9, versículo 6, a Bíblia diz que um menino se nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Lá no versículo 53 em diante, capítulo 53 em diante, a Bíblia retrata ali, aleluia, o sofrimento do Messias, daquele que um dia há de vir. Aleluia, louvado seja Deus. Aí vem Jesus, aleluia, conforme, aleluia, o desejo de Deus para restaurar o homem, para derrubar a barreira que separava o homem entre Deus.
aleluia, para dar agora ao homem, aleluia, uma esperança de vida eterna, para dar uma esperança aqui na terra,